Então, aqui eu vou falar sobre os aliens que eles dizem que são menos, ou são mais amigáveis, entre aspas, ou menos hostis e os mais malevolentes, ok? Então aqui vamos começar pelos menos malevolentes, ok? Ou quer dizer, os mais amigos. Então, relatórios mostram que nem todas as espécies exóticas são malévolas. Enquanto não existe um extraterrestre completamente neutro, alguns estão mais envolvidos em moldar nosso mundo do que os outros. Aqui estão 5 espécies alienígenas que podemos chamar de amigáveis, entre aspas, para a humanidade. Depois eu vou falar dos malévolos. Esse aqui eu já vi em 2005 até 2000, última vez foi em 2016. E ele é é uma pessoa, não sei só gosta de observar as pessoas. Talvez seja um híbrido, ele não é arcturiano, é híbrido. Foi uma das primeiras raças a existir na Terra. Ok? Uma das primeiras espécies da Terra, isso aqui. A cor da pele dele não é essa aqui, é apenas uma montagem. Mas o verdadeiro é assim. Eu já vi 3 vezes um desse aqui. Ou ele é o Kalina da constelação do Virgem, constelação Virgem, Calinas. Mas eles não sabem desse ano, eles não falam sobre isso aqui. Mas deve ser o Calinas ou híbridos. Eles estão aqui na Terra. Várias pessoas já viram, avistaram alguns. Ok. Os arcturianos. Os arcturianos são uma das espécies alienígenas mais antigas da nossa galáxia. Iões de existências permitiram que eles alcançassem um estado ascendido e ascensão, levando muitos a classificá-los como uma civilização da quinta dimensão. O mesmo futuro poderia esperar os seres humanos em um futuro muito distante. Milhões de anos atrás, os arcturianos eram tecnologicamente tão avançados quanto sabemos. Isso significa que eles conquistaram todos os desafios que enfrentaram. Também, vivendo tanto tempo assim, que não poderia ser tão avançado. Mas eu não sei bem a frequência, porque existe um nível de frequência, a qual denomina o nível de sabedoria de uma raça. Entende? Isso aqui eu não sei qual é o grau dele, o grau de frequência. Tem de 0 a vai até em cima. Alguns estão em 5, outras em 8. Quanto mais avançados eles são, os números são mais altos no ranking. Nós estávamos em 0 até 2012. E de 2012 para cá, que vai ser concluir esse ano, vamos mudar, vamos atualizarmos update para aprendizado número 1 grau, entende? De evolução. Ok, milhões de anos atrás, arcturianos eram tecnologicamente tão avançados quanto sabemos. Isso significa que eles conquistaram todos os desafios que enfrentaram. Seu planeta natal orbita a maior estrela da constelação de Bootes e está localizado a cerca de 200 anos-luz da Terra. Embora astronômicos para nós, essa distância não representa dificuldade para os arcturianos, pois possui a mais avançada tecnologia da galáxia da Via Láctea, também uma das mais grandes fleet de naves mães das galáxias. E também, se eu não me engano, eles estão por trás, eles e os Sirius são por trás da ascensão,
do controle da espécie aqui, da a rede de reencarnação, que é na 4ª dimensão, mas se eu não me engano eles estão na 5ª dimensão. Apesar de suas intervenções diárias em nossas vidas, poucas pessoas interagiram diretamente com essa espécie. Apenas através de suas descrições nós sabemos como elas se parecem. De acordo com os contatados, os arcturianos têm 3 a 5 pés de altura, ou quer dizer, são mais ou menos 1,3 m, 1,4 m, 40, 1 metro, menos de 1,60 m por aí. Com grandes cabeças e olhos grandes, pretos e amendoados. Sua pele é esverdeada e eles têm apenas 3 dedos em cada mão. Eles são mestres da comunicação telepática e podem mover objetos ou interagir com a matéria usando suas mentes. Arcturianos superam as restrições da doença e a velhice e a morte foram virtualmente eliminadas de sua sociedade há muito tempo. Lógico, só nós que estamos aqui, né? Enrascados aqui. Sua frota de naves estelares cruza o universo, é um deles. O Starship Athena é tido a orbitar a Terra no caso de algo que pode ameaçar, para proteger, entre aspas, a Terra de outros alienígenas, de invasões de outros alienígenas, porque cada um querem as mercadorias que aqui existem. A nossa existência, sendo ambos antigos e sábios, os arcturianos levam seu papel como protetores bastante a sério e podemos agradecê-los por não terem sido invadidos. Sim, espero. Uma de suas sondas, o infame Black Knight Satellite, teria andado em órbita do nosso planeta nos últimos 30.000 anos. Então você vê, estamos sendo observados. Os Telosianos, número 2, descritos como humanoides altos e loiros, acreditam-se que os Telosianos sejam remanescentes de civilizações humanas anteriores aqui na Terra. Alguns dizem que os primeiros Telosianos foram sobreviventes dos cataclismos que afundaram a Atlântida e a Lemúria. Outros acreditam que suas origens são muito mais antigas. A evidência circunstancial sugere que eles são nossos parentes genéticos mais próximos. Se isso é verdade, então as pessoas de pele escura têm o quê? Foram pintados, foram manipulados de DNA. Se esses são a raça original das galáxias, a primeira raça humana original. Dizem que eles foram uns dos primeiros, mas antes deles tinha aqueles pálidos lá, que eu soube desde os anos 90. Esses aqui são outros, veio depois, no tempo das Atlântidas. Eu já vi uma mulher loira, assim, de cor de pele assim, cor de pele morena, sei lá, queimada de sol, os cabelos assim. Ela veio falar comigo, veio com aquelas roupas de astronauta, não me olhava nos olhos, os olhos dela parecia que tinha aquele, sabe como a pessoa está em transe? Era o olho da mulher. E ela ficou assim em pé na sala, conversando umas coisas que eu mais ou menos já sabia o que vai acontecer. E depois ela saiu e eu fui atrás dela e eu perguntei a ela algo que eu esqueci. Foi em 2014 isto. Aí eu pergunto, quando ela sai, eu pergunto a ela. Eu pergunto a ela não sei o que eu esqueci. E ela falou pra mim, ela voltou sem olhar pra mim, ainda flutuando. Ela falou, isso não interessa. Não é importante. Eu não sei o que eu falei pra ela. Talvez foi uma
Pergunta curiosa e estúpida, e ela me respondeu, não importa. O primeiro a descrever os Telosianos foi o almirante Richard Byrd, cujos diários póstumamente publicados mencionavam uma expedição secreta do Polo Norte à casa de uma espécie subterrânea avançada. Eles foram banidos da Terra para o fundo da Terra pelos reptilianos. Por isso que a história da Terra tá tudo mentira. Tudo mentira. Tudo que as pessoas vê é mentira. Tudo politicamente correto. Bert escreveu que essa espécie alienígena vivia em cidades subterrâneas secretas, mas por nossas bombas nucleares que as atraíram. Nossos interesses logo começam logo após a sua corrida explodir as primeiras bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Foi nesse momento alarmante que enviamos nossas máquinas voadoras, os Flugeraldes, ao seu mundo de superfície para investigar o que sua raça havia feito. Veja, nós nunca interferimos antes nas guerras e barbaridades de sua raça, mas agora devemos, pois você aprendeu a mexer com um certo poder que não é para o homem, a saber, o da energia atômica. Isso aqui foi um homem, um almirante, sei lá, almirante que foi levado. Ele estava no seu aeroplano, no seu avião, quando foi sugado para o interior da Terra, nos anos 50, 60, 70 por aí. Nossos emissários já entregaram mensagens aos poderes de seu mundo, e ainda assim eles não prestam atenção. Agora vocês foram escolhidos para serem testemunhas. Aqui que o nosso mundo existe. Vocês veem, nossa cultura e a ciência estão muitos milhares de anos além de nossa raça, almirante. Seu nome deriva da antiga palavra grega telos, que significa fim ou propósito. Um nome adequado para sua maior cidade de Telos, uma cidadela gigante localizada sob o Monte Shasta, na Califórnia. Embora poucas pessoas afirmassem ter estado fisicamente lá, muitos disseram que podiam se comunicar telepaticamente com os habitantes desse lendário lugar. Um deles é o prominente pesquisador de OVNIs, William Hamilton, um homem diretamente favorecido pelos Telosianos. Ele teve a sorte de conhecer alguns deles e temos a sorte de ter ouvido falar sobre isso. Bonnie, sua mãe, Hannah Moon, seu pai, Hannah Moon, sua irmã Judy, suas primas Lorelai e Mattox vivem e se mudam para nossa sociedade, voltando frequentemente para Telos para descanso e recuperação. Bonnie conta que seu povo usa chato máquinas para perfurar túneis na terra. Aí eu pergunto, será que não provoca um alarme, um choque sísmico, um earthquake, um terremoto? Existe também um monstro que também ele escava, perfura a terra. Essas máquinas chatas aquecem a rocha até incandescência, então a vitrificam, eliminando assim a necessidade de vigas e suportes. Um túnel de trânsito é usado para conectar as cidades que existem em várias regiões subterrâneas do nosso hemisfério. Os trens e tubos são impulsionados por impulsos eletromagnéticos até velocidades de 2.500 mph. Um tubo se conecta com uma de suas cidades na selva de Mato Grosso, no Brasil. Eles cultivam alimentos hidroponicamente sob a iluminação de espectro total, com seus jardins assistidos por autômatos. A comida e os recursos de Telos são distribuídos em abundância para milhões e meia população que prospera em uma economia sem dinheiro. Através da tecnologia psicotrônica e habilidades cerebrais altamente desenvolvidas, sua sociedade incrivelmente avançada tem estado em contato constante com a série de civilizações extraterrestres, como os Pleiadianos ou Arcturianos.
Milhares de anos de avanço científico permitiram-lhes contornar doenças e envelhecimento. Os telusianos são conhecidos por sua longevidade e podem muito bem nos ajudar com os nossos. Eles também são verdadeiros protetores do meio ambiente da Terra e detentores de conhecimento sobre o passado de nosso planeta. Os Lyrans, que foram os dos primeiros, supostamente primeiros a ser criados nas galáxias. Primeiro ser humano. Nós provavelmente devemos ter começado com os Lyrans, porque a palavra em torno da vizinhança extraterrestre é de que eles são nossos ancestrais mais antigos. Isso mesmo, todas as evidências indicam que essa civilização é a primeira civilização humana a se erguer na Via Láctea. Sempre tem que ser loiros, magros. Um dos primeiros a falar sobre os Lyran foi ninguém menos que o contatado mundialmente famoso Billy Meier. Eles revelaram a ele suas origens e história de vida que ele graciosamente compartilhou com o resto do mundo. Também disse que eles agora estão totalmente híbridos e misturados com os felinos. Eles descreveram sua ascendência ancestral e, consequentemente, nossa como originária de um sistema solar distante, um grupo estelar próximo que hoje conhecemos como a nebulosa do Anel de Lyra, para a qual hoje chamamos de Lyrans, da mesma maneira que nós referimos para os seres humanos daquilo que chamamos de Pleiades. Esses primeiros Lyrans, em suas numerosas migrações, em suas grandes arcas espaciais, foram para muitos outros sistemas estelares e encontraram habitações adequadas e derrubaram colônias, as quais floresceram e eventualmente lançaram seu próprio espaço viajantes. Iones atrás, sua civilização atingiu um nível tecnológico muito alto. Infelizmente, a situação aumentou à medida que os conflitos entre diferentes fações se transformaram em uma guerra total. Eram os Dráculos e os Reptilianos brigando com ele. Aqueles que fugiram colonizaram as Riades, as Pleiades e o sistema Vega. Seus descendentes chegaram à Terra por volta de 22 milhões de anos atrás e desde então mantiveram uma força mais ou menos numerosa posicionada aqui, muito tempo aqui esses povos. Alguns pesquisadores acreditam que são os deuses descritos em praticamente todos os textos religiosos antigos. Se essa teoria for verdadeira, os Lyrans tiveram o papel principal de criar e moldar a humanidade da Terra. A maioria dos relatos descreve-os como nórdicos na aparência. Indivíduos altos com olhos azuis e longos, cabelos loiros, com olhos azuis e cabelos longos e loiros. Eles foram chamados de historiadores galácticos da espécie humana, e se alguém conhece a história de como o homem passou a existir, são eles. Os Alpha Centauros. Os extraterrestres de Alpha Centauri têm o poder de nos destruir, ou quase qualquer outra espécie alienígena. Eles são amplamente considerados espécies tecnologicamente mais avançadas na Via Láctea. Eles são altamente inteligentes e possuem uma curiosidade natural que os levou a desenvolver rapidamente a sociedade científica e tecnológica. Eles evoluíram como uma espécie aquática, possuindo brânquias e membros alados, e os pesquisadores acreditam que eles são responsáveis por um grande número de avistamentos subaquáticos pelo fenômeno uso. Eles foram vistos pelos biólogos marinhos. Esse aqui eu acho que é reptiliano misturado com anfíbio ou algo assim. Ser aquático. Há rumores de que eles têm várias bases operacionais localizadas no fundo de muitos de nossos mares, oceanos e lagos. Tudo bem reptiliano nesse.
nessa, nesse planeta. É um planeta que fica mais perto da Terra. Pesquisadores extraterrestres concordam que os centauros, Alfa Centauri, possuem a tecnologia mais avançada, dando-lhes um avanço mesmo sobre outras espécies mais combativas. Parece que os centaurianos aprenderam que com grande poder vem uma grande responsabilidade. Mais do que isso, eles são benevolentes conosco e expressaram seu interesse genuíno em nos ajudar a superar alguns de nossos desafios. Tendo conseguido a si mesmos, eles percebem que a evolução às vezes parece extremamente difícil. Eles frequentemente se comunicam telepaticamente com nossos cientistas, suas influência é sempre sutil. Eles promovem a justiça social e os direitos humanos, juntamente com o uso responsável da tecnologia. Nem sempre assim. Existe um relato de um homem ou uma mulher que já fazia parte deles e foram. Essa mulher parece que casou com um deles e foi para lá. Ela foi morar lá com eles nos anos 70, eu acho, esse relato. E quando ela voltou, ela deixou o marido dela aqui e parece que foi embora, algo assim. Ela desapareceu do nada da terra. Então o que acontece? Depois de muitos anos ela volta. Ela volta falando que ela foi abduzida, que ela foi para esse lugar por um homem que dizia que era o marido dela em outras vidas, outros planetas, outros mundos. E ela dá detalhes de como viveu lá, que era um lugar muito assim avançado tecnologicamente e tinha megas infraestruturas, megacities, metrópoles, e que lá existe uma lei, quer dizer, que eles não usam assim a nossa moeda como a gente usa assim, a gente usa serviço com dinheiro. Lá não tem isso. Lá as pessoas trabalham por apenas uma moradia para viajar, e às vezes tem uma vacation, um holiday, como se diz, viagem, né? Tem um holiday assim, eles vão viajar e tal, e depois volta a trabalhar novamente. E quem não trabalha é publicamente envergonhado. Coloca uma placa no pescoço da pessoa e manda a pessoa corcorar lá como um mendigo, pedindo esmola para humilhá-los. Então eu não acho um planeta tão bom como eles dizem de qualquer maneira. Não é muito avançado espiritualmente se você humilha as pessoas e fazem isso com as pessoas. E também tem bastante reptilianos lá, isso eles esqueceram de dizer. 5. Os pleiadianos. Descendentes dos nórdicos liranos, os pleiadianos representam o aliado mais ativo da humanidade e também existem também os híbridos com os dracos taurianos, na Pleiades também. Então nem todos são humanos. Um grupo de estrelas localizado a 400 anos-luz da Terra. Já os Andrômedas, a maioria são baixinhos, a pele assim morena, os olhos grandes de gatos, careca. E tem também os insectoides também, porque Andrômeda é uma galáxia. Então são também misturados. Os andromedianos, eles não gostam de interferir com nada. Eles só vêm aqui para pesquisar e ir embora. Eles não querem saber de drama, eles não querem saber de se envolver em políticas. Eles são mais cientistas sociais. As Pleiades sempre desempenharam papéis importantes na cultura humana, e seu nome é derivado do antigo verbo grego pleien, que significa navegar. Assim, os pleiadianos são marinheiros. Um de seus representantes escolhido na Terra foi Billy Meia, que transmitiu as mensagens de Semijase, uma mulher pleiadiana que estava preocupada com o nosso destino. Apesar disso, ela disse a ele que nós não somos guardiões dos seres da Terra, nem anjos enviados por Deus ou similares.
Muitas pessoas sugerem que estamos viajando a Terra e seus seres e que controlariam seus destinos. E isto não é verdade, porque nós apenas realizamos uma missão autosselecionada que não tem nada a ver com a supervisão ou regulação dos destinos da Terra. Assim, é errado nos expor como mensageiros e guardiões superterrestres. Os pleiadianos foram primeiros a nos alertar sobre o perigo que os alienígenas cinzentos representavam. Eles acusam os greys de falta de sabedoria e empatia quando usam humanos tecnologicamente inferiores para servir aos seus propósitos malvados e sem remorso. Por essa razão, as duas espécies de alienígenas lutaram entre si, tanto aqui como em outros sistemas estelares. Contatis afirmam que os pleiadianos têm nos ajudado a nos libertar da opressão por algum tempo. Mesmo que não saibamos, eles sempre fizeram isto. Sem comentário, realmente. A gente tem que viver para ver, né? Mas eu já tive contato com greys. Eles realmente são um pushover. São um pouco assim. Eles não falam, eles não gritam, mas eles gostam de forçar as pessoas a fazer as coisas. Depois eu vou dizer as minhas experiências com ele. E aqui são os não muito assim os mais hostis, são os sirianos. Deixa Síria E, B e C. E notando que os sirianos, eles estão muito assim envolvidos com as pessoas da África, com os asiáticos tribais americanos, que chamamos de índios ou nativos americanos, ok? Eles estão envolvidos com eles. E também foram eles quem criaram as religiões. Tem a Síria E, B e C, ok? E os mestres ascensos vêm de lá. Eles são os dos principais que nos mantêm aqui nessa grade de reencarnação e de abuso e de domínio. They have imparted knowledge to human civilization of the truth. Eles também são envolvidos com os egípcios, ok? The gift the ancient vamos traduzir os sirianos. Vem do sistema estelar Sirius B, os sirianos são tão avançados quanto antigos. Ao longo da história, eles transmitiram seus conhecimentos às civilizações humanas de sua escolha. Eles presentearam os antigos egípcios com informações médicas e astronômicas. Também aos maias e incas e os astecas. E dizem-se que as grandes pirâmides, e eles também impartiram conhecimentos aos americanos índios, indígenas asiáticos, tribais, povos tribais lá do Norte América. E eles vieram para Veracuxa. Veracuxa foi outro caso. Foi um cara lá de fundo da terra, um cara branco que veio para ensinar os incas e os maias astronomia, agricultura, tudo isso, ciência, tudo isso. Mas eles não aceitaram Veracuxa porque o Veracuxa era branco. Sabe o que eles fizeram? Eles mataram Veracuxa. Eles só aceitam quando são sirianos ou outros que vêm com outras formas, porque eles eram muito racistas, ok? Eles foram os maias. Dizem que as grandes pirâmides, os maias tinham também um relacionamento especial com os sirianos, que compartilhavam informações com essa civilização
sul-americana, aqui sul-americana, desde quando os maias são sul-americanos? Os maias são mexicanos, acredito que os extraterrestres originários de Sirius B tenham desempenhado papel no desaparecimento dos maias, mas não antes de garantir que eles deixassem para trás artefatos surpreendentes como os crânios de cristal. Quem quer saber? Crânio de cristal para quê? Isso aí era a bruxaria que eles faziam, isso sim. E eles também são responsáveis pelas religiões, por tudo isso que tem aqui, de espiritismo, tudo isso, esses sirianos são responsáveis. E pelos mestres ascensos e as grades de reencarnações, ok? Outra civilização terrena que se beneficiou da presença siriana foram os Atlantes. Acreditam-se que durante o evento cataclísmico que afundou a Atlântida, os sirianos foram fundamentais para liderar as operações de resgate. Talvez exista Sírio A, B, C, e nem todos são hostis. Alguns são hostis, outros não. Outras civilizações foram influenciadas pelos sirianos, sendo o caso mais notável da tribo Dogon da África Ocidental. Embora eles estivessem mais envolvidos durante o passado do nosso planeta, hoje em dia os sirianos desempenham um papel mais sutil nos programas de intercâmbio de tecnologia. Eles são frequentemente mencionados em conexão com pesquisas de armas secretas ou exóticas, bem como com a experimentação de viagens no tempo. Com aquele negócio de viagem no tempo, teleportação. A agenda Sirius holográfica, depois eu vou lá. Viu? Eles têm muito a ver com o investimento aqui na Terra da espécie. Os greys curtos, os greys baixinhos, baixote, também conhecido como Zeta Reticulans, ou também como os Sairei. Depois eu vou falar sobre as minhas experiências com eles. Eu já falei em outros vídeos, não sei. São alguns dos alienígenas mais conhecidos e comumente tratados em toda a cultura pop alienígena. Eles são os atores da maioria das abduções alienígenas. São uns trouxa. Mas eles, sei lá, é um pouco esquisito. Você pode brincar com eles, ficam toda assim aquela impressão. Apenas fica colocando coisas na tua mente. De acordo com a maioria das descrições, eles medem de 3 a 5 pés de altura, mais ou menos 3, 1 metro. Um metro e, sei lá, 1,5 metros. Não. Eles medem 1 metro por aí. E mais ou menos de 1,60 m. Tem cabeças bulbosas e olhos pretos grandes demais. Embora possuam uma boca, raramente falam, pois a maior parte da comunicação é realizada telepaticamente. Eles não falam, lógico que não. Diz-se que os greys baixinhos são uma raça de trabalhadores geneticamente modificada que são controlados por seus superiores. Mas eles são orgânicos, que eu já lidei com eles. Os Tall Greys, suas habilidades telepáticas permitem que elas constituam um tipo de consciência mental como eles não têm vontade próprias. E os greys altos que comandam ele
sendo geneticamente projetados para realizar missões científicas. Os Greys cultos, os Greys também nos manipulam e muito. Eles são responsáveis por nos manipular como um joystick com aqueles remotos. Os Greys baixinhos são sem emoção e sem empatia e cruéis. Eles também são responsáveis por criar uma raça híbrida cinza humana. Os Greys altos. Essa raça híbrida aqui, mais ou menos eu sei quem são. 13 Greys altos, com 7 a 8 pés de altura. Muito altos. Greys massas são os embaixadores da maioria das reuniões entre forças humanas e alienígenas. Mais ou menos 2 metros e 3 metros, caramba! Parece uma árvore. Eles estão sempre presentes em quaisquer acordos diplomáticos com os governos das sombras, os governos ocultos global. Fontes afirmam que eles se originam de um sistema estelar na constelação de Orion. Eles são de Orion. Os Greys altos supervisionam todas as abduções e experimentos com humanos, mas raramente estão presentes durante esses eventos. Eu me lembro de uma infraestrutura, um prédio lá no Recife, que eu já falei isso em outros vídeos, lá minhas irmãs trabalhavam, e tinha muitas atividades lá estranhas, sabe? O nome do prédio era Orion. Existia muitas coisas estranhas lá, como um homem bem alto aparecendo, porque no corredor tinha um espelho bem longo, e às vezes as pessoas que trabalhavam lá viam um homem refletido atrás das pessoas que estavam diante do espelho. Também existia um homem com escamas verdes e homem que parecia uma lagartixa que subia nas paredes. Existia também homem alligator, homens crocodílios e muitas outras coisas lá muito estranha que tinha naquele prédio. Os prédios eram habitados pelos maçons. Eles tinham um grupo lá de reunião para fazer negócio e outras coisas. Então, é quando essas raças aqui se infiltram lá onde tem maçom. Os maçons, eles estão lá para melhor manipular e assombrar o local. Eles preferem empregar o serviço de seus lacaios, os Greys baixotes. Como parece, eles estão empenhados em desenvolver uma raça híbrida humana cinza estável, digna de herdar a Terra. Uma raça avançada e egocêntrica, pouco valorizam a vida humana. Eles nos consideram sua propriedade. Eu já lidei com eles. Duas espécies, os que sempre atuam no norte e nordeste do Brasil, são os baixinhos. Também foram vistos, se eu não me engano, eles foram vistos em São Paulo ou em Rio de Janeiro. Eu não lembro dessa história, mas eles atuam mais a comando dos governos. Eles atuam mais no norte e nordeste, e eles mataram até pessoas com abduções. Teve casos de mulheres que morreram como assim resultado de exposições com lasers que tem um nível muito grande de, como se diz aquele negócio de, ai, como eu odeio falar as coisas e me esqueço. Radiação. A mulher teve muita radiação, teve homens já velho
também morreu com radiação, foi atacado por essas espécies. Houve meninos pequenos, meninos dos vilarejos no Maranhão e Ceará que foram também atacados por eles. Tiveram um corte nas axilas. Eu fui abduzida, mas eles não fizeram nada. Só me deixaram... na época eu tinha 17 anos e eu engravidei, mas tudo bem porque eu teve um aborto espontâneo. O meu DNA não foi bem com os deles, mas não tinha nada assim, não vinha com safadeza pensando que rolou alguma coisa, porque não rolou nada. Eles não têm como engravidar uma mulher dessa maneira. O que eles fazem é colocar apenas o DNA deles na ova da mulher e pronto. Não precisa de aquele ato, porque eles são assexuais e eles gostam mais de fazer experimentos sem as safadezas, as sacanagens que os humanos aqui fazem, ok? Nesse ponto eles são muito respeitadores, muito, porque eles são pessoas de educação, são pessoas muito, assim, inteligentes, muito educadas no ponto de tecnologia e ciência, e eles não vão chegar a essa baixaria, tanto porque eles investiram em nós, ok? Eles investiram em nós e eles não fariam isso com ninguém. Houve casos aí de mulher dizendo que os reptilianos as violentaram sexualmente. Eu nunca, quem sabe, né? Mas eu não me lembro. Não me lembro dessas coisas. E nem quero lembrar, e nem quero pensar nessas coisas. Que os reptilianos as violaram. Eu acho que não. Eu acho que é tudo muita fantasia dessas mulheres. Mas eles só tiram as pessoas, mulheres, principalmente mulher. Eles preferem mulher. Geralmente os machos eles matam mais do que as mulheres, entende? Eles preferem mulheres. Os greys têm uma vocação para mulher, porque eles sabem que elas são as carregadoras do fetos que eles têm para investir, não é? Então o que eles fazem? Eles preferem as mulheres. Eles não raramente eles ofendem as mulheres. Mas eu já lidei com eles, mas eles apenas me ameaçaram. Entende? Depois eu vou chegar lá, mas eles não, coitadinhos. Eu realmente como se diz? Assim, eu me arrependo de ter sido rude com eles, porque os outros alienes me incentivaram e me usaram para ir contra os greys. Os alienos que são contra os greys me usaram para fazer uma batalha contra eles, entende? E na verdade eu venci, mas raramente estão presentes durante esse evento. Eles preferem empregar os serviços locais. Não parece, eles estão empenhados em desenvolver uma raça híbrida, massa avançada. Os draconianos. Eu acho que eles aqui são mais sombras. É porque eles gostam de se infiltrar, eles fazem aquele negócio, eles tiram DNA, eles ficam sendo isso, aquilo, rochas, árvores, montanhas, seres humanos, animais, tudo da semente terrestre, entende? Eles não foram feitos assim automaticamente. Eu não acredito nisso. Corrompidos e cruéis, os alfa-draconianos se infiltraram na sociedade humana milhares de anos atrás. E coloca milhares de anos atrás. Coloca milhares. Quer dizer, não estou falando da Terra, eu estou falando das galáxias. Eles já se infiltraram há bilhões e anos de tempo. Há muito tempo que eles estão nos universos por aí. Lyra, Pleiades, Orion, Sirius, Vegas.
Embora tenham vindo para a terra de suas colônias em Alpha Draconis, seu mundo original é desconhecido. Eles vêm do buraco negro, uma espécie reptiliana decididamente gigante. Eles medem de 14 a 22 pés de altura, minha nossa. Imagine esse monstro literalmente do tamanho de um prédio, pesando aproximadamente 1.800 libras e pounds peso. Seus corpos musculosos são cobertos de pele escamosa verde ou marrom. Eles são uma raça inteligente com grandes cabeças e olhos reptilianos. Alguns relatos descreveram-nos como tendo cauda ou até mesmo asas. O contratado Alex Collier disse que ele foi autorizado a compartilhar alguns detalhes sobre esses extraterrestres. Os draconianos são a força por trás da repressão de populações humanas em toda parte nesta galáxia, instilando sistemas de crença baseados no medo e hierarquias restritivas. Eles são extremamente clarividentes e extremamente espertos e também podem ser extremamente sinistros. Eu acho que estão por trás de todas as clarividências e espiritualidade, sinceramente, todas as bruxarias, principalmente magia negra. Os draconianos se consideram a primeira espécie inteligente ao evoluir na galáxia da Via Láctea. Competitivo e expansivo, eles povoaram muitos mundos, verdade. Seus imensos egos permitem que eles se vejam como os governantes legítimos de mundos menos evoluídos como a Terra. Sua contínua exploração da raça humana prova que nos consideram uma espécie inferior. Os relatórios dizem que existem 2 tipos de Alpha Draconians divididos em 2 castas. Os gigantes fazem parte de uma casta real chamada Siakar ou Cobazal. São os branquelos que são chamados de albinos. Esses aí são os reis saurianos. Enquanto os menores, mas os mais malevolentes são os mais negros. São também os magros negros, que são os saurianos negros. Esses aí são os mais malevolentos de todos, chamado Mercúrio. Enquanto os menores, 8 pés de altura, formam uma classe guerreira bem treinada. Os reptilianos nativos, eles não são nativos, muitas vezes confundidos com a caça guerreira dos draconianos alfa. Esses reptilianos são considerados nativos da Terra. A pouca informação disponível para essa espécie afirma que eles foram originalmente deixados para trás pelos alfa draconianos para colonizar a Terra. Eles vieram uns 400 anos atrás. Antes disso já existiam outras raças humanoides. Mentira. Sua interação com a humanidade remonta a milhares de anos, às vezes oferecendo a existência, mas mais frequentemente do que não, nos usando como mercadoria. Eles se infiltraram em quase todos os aspectos da vida humana e ocupam posições de poder. Reptilianos manipulam nossas elites e governam nossas instituições e organizações. Eles construíram o sistema financeiro e influenciaram todas as religiões. Diz também que a raça reptiliana subterrânea controla a mídia e todas as corporações. Eles estão por trás da maioria dos crimes contra a humanidade e abduções de crianças também. Eles eram sombras, mas eles se tornaram
com a semente terrestre, eles se tornaram o que eles são hoje. Os Anunnakis são confederações compostas de Greys, de reptilianos, de draconianos. Não é uma raça como diz aqui, isso é como se diz, mal entendido. Uma raça de elite de seres que se originou em outra galáxia. Eles chamaram de Eliu em seu mundo natal. Era um planeta chamado Risky. Quando Risky foi destruído, eles construíram um navio intergaláctico chamado de Neberu. Antes de irem para a Terra, os Anunnakis colonizaram os planetas no sistema estelar Orion. Eles chegaram à Terra quase 1 milhão de anos atrás, em busca de ouro e outros minerais valiosos que eram escassos no universo mais abundantes aqui. Na necessidade de uma força de trabalho, dizem que criaram a humanidade. Através de manipulação genética e fertilização in vitro, eles melhoram a qualidade do gênero Homo para Sapiens. Mas quando eles vieram aqui já tinham seres humanos, Neandertal, Homo sapiens, hominídeos, Denisovans. Eles apenas mudaram o nosso DNA. Presentes na Terra desde a nossa criação, os Anunnakis influenciaram todos os aspectos da vida humana. Nós herdamos sua cultura patriarcal de violência e vingança, está em nosso DNA projetado. Os Anunnakis também são conhecidos como arianos, altos, louros, azuis, claros. Nope! Isso aí são híbridos, porque eles tiraram os DNA dos brancos, dos humanos, para se misturar com dragões e tudo isso, répteis que eles tiraram da Terra. Vê como esses povos são muito desentendidos. Altos, louros, olhos azuis, cabelos, que mentira, eles são controlados pelos draconianos. Nossa espécie compartilha DNA com várias espécies. Lógico que são controlados pelos draconianos, porque eles são draconianos. Mas lógico. Eles são híbridos, pelo amor de inteligência. Nossa espécie compartilha DNA com várias espécies exóticas, mas o DNA ariano é predominante em humanos. O DNA humano, not ariano, humano. Dos povos da Lira, Vega. Então, é só isso por agora.